Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às colegas vereadoras aqui presentes. Muito boa noite a todo mundo que participa desta sessão aqui presente na casa, assim como os funcionários desta casa, né? Saúde também a todo mundo que nos acompanha de casa pelas redes sociais, pela live e que nos acompanha posteriormente pela rede social da Câmara. Inicio o meu discurso, assim como os demais, me acostando aos votos de pesares apresentados aqui nesta casa. Em especial, estendo o meu pesar ao colega vereador Pedro Sopa pela perda, né, tão triste de sua mãe. E me acosto em forma especial por ter passado recentemente por uma dor similar. Uma dor similar, digo isso porque também perdi meu pai no âmbito do Hospital Regional de Patos, né? E a gente sabe a dificuldade de que é de se ter notícia, de se ter notícias corretas, de se ter um parente lá dentro e não saber, não poder muitas vezes entrar, não poder acompanhar o seu parente. A gente sabe que a saúde também tem suas falhas, né? E visto que meu pai passou por esse período na pandemia, que era algo novo, a gente se viu muito incapaz, muito impotente quando ele estava nesse período. Então, me acosto também, né, a cobrança para a saúde aqui na nossa região sertaneja, a região sertaneja da Paraíba, né? A saúde daqui tem que melhorar e a gente vem cobrando isso aos governantes de maior hierarquia na questão do Hospital do Trauma, né, que vai desafogar o Hospital Regional, na questão do Hospital do Bem, na questão do Opera Paraíba, trazer cada vez mais, né, dessas cirurgias que possam atender a demanda real da população. Então, me acosto sim ao pedido, né, a melhoria, né, não só da infraestrutura, mas da qualidade da saúde da nossa região. Gostaria de me acostar também a parabenização ao nosso amigo Osenberg Oliveira, né, que traz um marco, sempre quebrando paradigmas, Osenberg, e representa agora a nossa cidade no âmbito da educação. Osenberg que tem um cara de uma capacidade intelectual altíssima e faz questão de transpassar isso para a educação dos municípios em que trabalha. Então a gente, muito englobado, parabenizo também ao colega vereador Segundo por estender essa moção de aplauso ao colega Osenberg. Gostaria de parabenizar também o meu primo Nicásio Oliveira, que recentemente foi ordenado diácono e posteriormente vai ser ordenado padre. E é uma alegria muito grande para a comunidade católica do nosso município de ter um representante na Igreja Católica que faz jus ao nome, né? Nicásio que tem uma dicção, né? Uma forma de falar bem jovial, mas que sabe tocar no fundo do coração da pessoa católica. Então, estendo também os parabéns. Antes de iniciar o meu discurso propriamente dito, eu queria convidar a toda a população que ainda não votou no orçamento democrático que se faça presente, né? Que exerça a democracia, que exerça o seu direito. A gente, esse ano, está solicitando um entreposto de mel e cera de abelha, que foi requerimento também nessa casa, né? Para a gente levar à frente essa bandeira da apicultura no nosso município. Também foi solicitado 15 kits de máquinas ensiladeiras e a construção de casas populares, que é o que a gente vem pedindo todos e todos os anos, na esperança de que sejam contemplados. Santa Terezinha está com um número de votos extremamente alto, hoje já passa de 750, mais de 750, e que a gente está pensando em fazer um mutirão para aquelas pessoas que ainda não votaram, para mostrar a representatividade do nosso município e conseguir essas demandas. Mas agora destacando um pouco das ações que foram feitas, né, e começar pela Secretaria de Cultura, na ação que foi o nosso tradicional São João de Santa Terezinha. Um São João que abrilhantou a região, um São João que chamou a atenção, inclusive, do Sebrae, para tornar Santa Terezinha um ponto, né, no roteiro de turismo da Paraíba. Um ponto de acesso, um ponto a ser desenvolvido, um ponto a ser valorizado. Isso é de grande valia, visto que o São João de Santa Terezinha tem um intuito maior de trazer economia para os moradores daqui, né? A gente teve recentemente São João de Patos, que trouxe investimentos e economia na casa de bilhões, mas que são eles parcelados, não só para a cidade de Patos, né? Em contrapartida, o prefeito teve que fazer uma associação com empresas particulares para realizar o São João. E aqui a gente tem um gasto mínimo que gera uma renda muito boa para os comerciantes locais, não só os comerciantes que estão ali atrelados à casinha, mas os comerciantes que cortam o cabelo, o comerciante que faz uma unha, uma sobrancelha, o comerciante local em si, o comerciante autônomo. Então foi de grande valia para a economia e também para a cultura.
as diversas apresentações que tivemos dos colégios, as apresentações do Arraiá das Marias, tivemos também um congresso de violeiro, que, diga-se passagem, pelo que eu soube, pelo que eu levantei de informação dos próprios barraqueiros, foi um dos períodos que teve a maior economia, que teve o maior ganho, o lucro para os comerciantes. Então foi de grande valia todo esse trabalho feito, né? Salientar que foi um São João calmo, sem brigas recorrentes, sem brigas que trouxessem preocupação para a segurança pública do município. Foi um São João de várias brincadeiras, teve também a participação, teve o Dia das Crianças, teve louvores, tanto para a igreja evangélica como para a igreja católica. Então a gente parabeniza demais, né, essas ações que trouxeram o Sebrae a fazer essa colaboração com Santa Terezinha e deixar ela na rota do turismo da Paraíba. Destacar agora as ações da ação social, e agora eu parabenizo, né, em nome da secretária e todo o grupo que compõe a assistência social do município, pela realização da conferência de assistência social. E por que de tão importância essa conferência? Porque se a gente olhar direitinho, a assistência social ela está em várias pautas do nosso município, ela está na saúde, ela está na educação, ela está na infraestrutura, quando fala de qualidade de vida, quando fala de dignidade de vida, né? E a tecla que foi mais batida daqui foi que a assistência social ela não é tão bem valorizada quanto as outras pastas, né? Inclusive pelo setor financeiro. A gente tem uma discrepância muito grande quando se fala de investimentos na ação social. E o que foi falado aqui? Capacitação. Capacitação para que os profissionais possam atender de melhor forma. Diga-se de passagem agora, gostaria de parabenizar todos os profissionais que trabalham ali com o atendimento do Bolsa Família e do sistema de acolhimento do Criança Feliz, né? Em contrapartida do que disseram aqui, do que foi denunciado, sempre que eu estive lá, o atendimento é impecável, né? Parabenizar demais o atendimento das meninas, o bem tratar com as pessoas, não só lá no âmbito de lá, mas como as visitas que são domiciliares, né? É tão gratificante que muitas vezes elas voltam com presentes, voltam com agrados, né? E alertar, né, que inclusive que elas foi divulgado nas redes sociais, mas que houve mudanças no Bolsa Família, o pessoal que é beneficiário desse programa fica bastante alerta para a questão de atualização de dados, atualização de cadastros. Se você teve um problema no seu Bolsa Família, visto esse novo recálculo do governo federal, que esteja presente lá na nossa secretaria para fazer a atualização do seu cadastro. Salientar também agora as questões da saúde, né? Parabenizar a equipe que atendeu 100% das metas do programa de qualificação de ações da vigilância e da saúde nesses últimos 4 meses deste ano. Isso é bastante importante, visto que foi falado aqui nessa casa, para adquirir recursos, para que o governo federal mande recursos, né? Cada vez que o município atinge essas metas, novos benefícios são destravados do governo federal para a nossa cidade. Então, isso é de muita importância. E falar um pouco sobre a contemplação pelo novo PAC, né, desse pacote de serviços que Santa Terezinha foi agraciada. Não só a viatura, a VTR, que é de extrema importância, já tinham feito vários requerimentos aqui nessa casa, já teve várias reclamações da própria equipe da SAMU, visto que é uma VTR com mais de 6 anos de uso, né, mais de 7, se não me engano, que vinha dando várias falhas, e a gente ser completado com essa nova ambulância vai ser não só de bom grado para a gente, que tinha que dar resposta aos munícipes, né, como aos próprios, inclusive a equipe que vai estar segurada numa VTR bem equipada, né, não só ela, como também recebemos kits, né, para as teleconsultas oncológicas, que vão facilitar essa questão, principalmente dessa viagem tão cansativa para João Pessoa, para se você fazer uma consulta do âmbito oncológico, né, você poder fazer do conforto da sua casa, de forma rápida, né? Caso haja alguma complicação, aí sim você vai ter que se locomover, mas com toda a assistência do poder público. Então é de grande valia, além de equipamentos para a UBS. Então, tudo isso nós conseguimos pelo plano do novo PAC, né? Apesar de termos feito vários requerimentos nessa casa, a gente fica muito feliz no âmbito da saúde do nosso município. Falar também rapidamente sobre as ações desenvolvidas na educação, e agora eu faço um alerta, né? Faço um informativo, aliás, para o pessoal de casa, que estão abertas as matrículas para a educação de jovens e adultos, o EJA, né? Que também já foi vários requerimentos dessa casa, inclusive um requerimento meu, que é de muita importância, de que o jovem adulto que teve seu tempo perdido, né, de escolaridade, que teve seu tempo
certo de se fazer, de se concluir o ensino médio, que volte a estudar, né? Hoje em dia a gente sabe a dificuldade para que se consiga um emprego, e se você não tem o seu grau de escolaridade completo, é ainda mais difícil, é ainda mais desafiador que você consiga arrumar um emprego, né? E muitas vezes, por falta de, por ser propriamente desacreditado, a pessoa em si deixa de estudar, deixa de realizar vários sonhos que tinha. Então, essa oportunidade é muito importante para você que tem de 15 anos e 6 meses acima, para estar concluindo o ensino médio. Essa primeira parte agora é só do primeiro ao quinto ano, e posteriormente vai vir, né, a parte dos anos restantes. As matrículas estão feitas na Secretaria de Educação, e a abertura da secretaria é às 8 horas, então convido todo o pessoal a se formar essa turma. Falar também e agradecer sobre a entrega de uma sala de informática ao nosso colégio Santa Terezinha. E essa ação me deixou bastante feliz porque foi não só uma iniciativa do poder público, mas do poder privado. Mostra que tem muita gente preocupada com a educação do nosso município, né? A entrega de 10 computadores vai fortalecer o vínculo do aluno nos seus anos iniciais com a tecnologia, né? Com a tecnologia, e quem sabe introduzir um estudo sobre IA. A gente sabe que IA é o novo cargo-chefe de todas as vertentes agora do nosso mundo. Então, introduzir a criança desde cedo nesse contato, nessa proximidade tecnológica é de muita importância. Agradecer a todos que fizeram parte, né? A Prefeitura de Santa Terezinha, a Secretaria de Saúde, o Rotary, o IBVAP, o IBAV, aliás, o Clube Pato Sul, e a nossa amiga Débora, que esteve presente também na Integra. A gente sabe que Débora é uma ativista muito grande dessas ações que alavancam a Santa Terezinha. Então, parabenizar a todos, nosso diretor Edilson, né? E que seja usado, né, principalmente para o desenvolvimento dos estudantes e da escola em si. Agora, falar um pouco também sobre o que foi falado, o que foi conseguido nessa audiência que o nosso prefeito teve, juntamente com o governador João Azevedo e com a nossa deputada Chica Mota, né? É de grande importância, como foi dito, a pavimentação das ruas. Cada vez mais, a gente está trazendo infraestrutura melhor e uma qualidade de vida para a nossa cidade. A verba em si, o montante final não é tanto, mas vai dar para a gente dar uma melhorada bastante, né? Visto que nossa cidade tem crescido muito, né? Temos 4 loteamentos atuais que rodeiam a cidade, futuramente teremos mais, mas que se a gente conseguir do centro às extremidades, e calçando e asfaltando, a gente vai ter uma cidade muito mais desenvolvida. E agradecer bastante por esse recurso, assim como a quadra de vôlei de areia, né? Introduzir novos esportes. Temos um esporte agora em grande acessão, que é a corrida de rua, mas tem vários praticantes aqui de Santa Terezinha que não jogam o principal, que é o futebol, né? O futebol é a marca cargo-chefe da nossa cidade, mas quem não pratica se sente um pouco excluído. Então a gente agora tem a corrida de rua, vai ter a questão do vôlei de areia. Posteriormente a gente fala na questão do beach tennis, a gente falou muito, conversamos muito, eu e o prefeito Arimatea, sobre essa questão, né, que é um esporte novo também, a ser praticado e de um custo baixo para o município. Questão também dos 2 ônibus escolares, e a gente volta para a questão das vistorias, né? A gente fizemos as vistorias dos nossos ônibus, e agora com a aquisição desses 2 novos ônibus, a gente vai ter um pouco de desafogo, né, na demanda do nosso município. Resolver também as questões das caronas, que foi um assunto bastante batido aqui, a capacidade do nosso ônibus. Eu creio que agora a gente vai conseguir suprir, e não deixar de lado essas pessoas que têm sim um vínculo com Santa Terezinha, tem um parentesco que a gente possa atender, né? Porque afinal, mesmo que não sejam moradores da cidade, mas eles estão indo lá para estudar. Então, que com a aquisição desses novos ônibus, a gente possa atender toda essa demanda também. E as questões das passagens molhadas, que inclusive foi uma demanda do antigo votação do orçamento democrático, né? As questões de aquisição de passagens molhadas. A gente deve até fazer um levantamento, todos nós vereadores assim, digo todos nós porque cada um tem um seu setor de visita frequente, tem o seu setor que você tem mais afinidade. A gente fazer um levantamento do que precisa, para a gente saber quais que precisam com urgência, né? Não botar na frente uma que não seja necessária, botar uma que realmente esteja precisando, que a passagem fica intransitável nesse período de chuva. Então, cada vereador que puder fazer esse seu levantamento, para a gente se juntar e decidir aqui qual é a melhor localidade para ser atendida com essas passagens molhadas, para que possa ter igualdade, para que possa ter paridade na escolha desse benefício para o nosso município. Visto que a zona rural, né, muitas vezes nos cobram
esse atendimento. Nos cobram que os serviços são muito centrados no município. Às vezes a zona rural é muito desassistida dos serviços que vêm, né? Não só pela questão municipal, mas pela questão estadual e federal. Muitas vezes o agricultor, a pessoa do campo, cobra de ações voltadas para eles, né? E por falar em ações voltadas para eles, é um assunto que eu tinha me esquecido, a Secretaria de Agricultura, né? A entrega dos alevinos, que teve recentemente, de bastante importância, né? Temos aqui o representante da Secretaria. E é isso, trabalhar também a questão do produtor do campo, né? Esse pedido de ensiladeiras bate muito em cima disso. Se a gente olhar pelo próprio site do IBGE, ele diz que o maior setor econômico de Santa Terezinha ainda continua sendo a agricultura, apesar de tudo. Ainda continua sendo o produtor rural. Então, a gente bater nessa tecla cada vez mais, trazer benefícios de forma que Santa Terezinha se destaque no setor, né? As maiorias das cidades já estão saindo da sua zona rural para seus setores industriais, seus setores de comércio. Então, que a gente possa cada vez mais alavancar e trazer benefícios para a agricultura e para o profissional do campo. Falar também sobre a minha ida a João Pessoa em encontro com o secretário de Administração do Estado, Tibério Limeira, né? Tem sido um pedido recorrente nessa casa a reforma e adequação da lavanderia do nosso município. E visto que tomei posse desse pedido, né, muitas vezes foi cobrado diretamente a mim, por ter ido lá, ter feito um levantamento, ter visto o que é que está faltando, e fiz questão de apresentar pessoalmente até onde a gente poderia pedir, né? Foi me solicitado para que eu solicitasse ao deputado Hugo Mota, mas visto que a demanda é tão grande para ele, que eu procurei novos meios. Procurei o secretário de Administração, Tibério, que já nos beneficiou com algumas coisas, né? Trouxe aqui a nossa Casa da Cidadania. Muitas vezes até gente de Patos está vindo tirar os seus documentos aqui para não pegar a fila. Nos presenteou também com um caminhãozinho do programa de aquisição de alimentos, né? Deu aquela forcinha para a gente conseguir estar na mesa aqui, inclusive está em processo licitatório, né? O restaurante, o famoso restaurante de R$ 1. Então, por trazer tantos benefícios, que fui diretamente a Tibério pedir não só a reforma, como é pedido, do nosso reservatório e das lavanderias em si, mas a aquisição de um espaço destinado a políticas públicas voltadas às mulheres, né? Vale salientar que essa ideia não é só minha, foi uma ideia trabalhada juntamente com a nossa secretária adjunta de Cultura, Xalana Farias, né? Que é uma ativista da causa feminina bastante árdua, e que a gente conversava que o projeto, o programa da Lei Maria da Penha está sendo bastante difundido na Paraíba, que a gente poderia pegar esse gancho para beneficiar as mulheres do nosso município, né? Adquirir um local que elas pudessem fazer oficina, adquirir um local que elas pudessem ter uma conversa com quem representasse a questão da Maria da Penha. Adquirir também um local que pudesse haver reunião de associação de mulheres, né? A gente adquiriu um conjunto de oficinas que serve para gerar as flores dos nossos municípios, flores de EVA, e está aqui no CRAS. A gente poderia ofertar a essas mulheres para fazer, né, o uso e a aquisição desses produtos, dessas máquinas, para gerar uma renda em casa, né? E visto isso, falando tudo isso, eu apresentei a ele com a demanda de quê? Muitas dessas amizades, muitos dos comércios de Santa Terezinha, muitas das histórias das mulheres de Santa Terezinha surgiu ali naquela lavanderia. Então, você juntar a tradição ao novo, perpetuando o que estava de melhor, então é de grande valia. E Tibério abraçou bastante essa casa. Fiquei de reenviar, e aqui um alerta aos nobres vereadores, que ele me fez em questão de legislativo, por já ter sido vereador. Quando a gente vai com um pedido desse, muitas vezes a gente vai protocolando apenas com um requerimento, que a gente se ressalva para o orçamento. Muitas vezes a gente sabe o que a cidade precisa, mas quem recebe o requerimento não sabe. E você bota um orçamento médio do que você quer, bota uma planta, se for no meu caso, que é uma obra de construção, que bota uma planta para se basear, para que quem receba o requerimento saiba o que vai fazer, que não mande uma verba que não seja satisfatória, né, para a conclusão de determinada pauta. Então, que esses requerimentos que a gente envia sempre para o DENIT, a gente envia para os secretários de Estado, para o próprio governador, que tenham essa questão orçamentária vinda da gente. Pode ser uma média, pode ser algo que tenha um norte, para que esses requerimentos sejam atendidos e não fiquem tão vagos.
Para concluir rapidamente, só respondendo algumas questões, né, que foram levantadas e questionadas a mim. A questão da falta de medicamentos, creio que hoje chegou uma nova demanda e não pude apresentar aos colegas, mas fiz questão de elencar todos os e-mails e cobranças feitas pela prefeitura e pela secretaria às empresas solicitadas. Estou com todos eles aqui na mesa e vou enviar ao grupo. E que vale salientar que a empresa que mais dá trabalho é aqui de Patos, do lado da gente. A empresa que mais atende a gente é a empresa do Rio Grande do Sul, né? Um contraditório em dizer isso. Tem empresas que mandam material faltando, inclusive foi questão de falar aqui, por que que você não, por que a prefeitura não pede passando o número de medicamentos? E pede, só que muitas vezes não vem. Às vezes, como veio na última semana, veio sobrando medicamento que não foi pedido tanto, e a empresa solicita por e-mail para que haja uma troca na nota fiscal. Além disso ser crime, a gente não pode fazer isso, né? Então, tem essa questão da logística, tem a questão da licitação, e a própria lei da licitação fica muito aberta a isso, mas que eu vou mostrar aos novos colegas as cobranças que estão sendo feitas, né? A questão do notebook, a infraestrutura da farmácia, o notebook já foi comprado, a infraestrutura vai ser feita uma nova reforma, com adequação, né? A nossa nova farmacêutica, Júlia, me passou algumas adequações a serem feitas na farmácia básica que são exigidas agora pela norma. Falar também sobre a questão das viagens canceladas e algumas viagens que foram feitas, né? Foi feita uma nova norma de que a pessoa que vai viajar nesses carros, se for carona, não tem a obrigação de pegar na sua casa. Se for saúde, sim, né? Muitas vezes a gente está dando carona e exigem de que o motorista vá pegar na casa, como eu pude presenciar um caso como esse. A gente tem sim defeitos. Não vou dizer que o transporte para outras cidades é de perfeição. A gente tem sim defeitos, mas é a minoria, né? Inclusive, a gente agora trocou, né, que é uma demanda muito grande do pessoal, a questão de ter períodos intercalados entre os motoristas para que não haja prejuízo à segurança de quem vai, né? Então, falar a questão também, me senti um pouco tocado sobre a acusação feita sobre um vereador que está trocando os nomes. E quando a senhora deixa isso tão vago, a senhora acusa todos os vereadores da situação. Porque todos os vereadores da situação vão lá pedir vaga. Porque tem suas demandas. O pessoal chega muitas vezes em mim, cara, não tem como você marcar um carro e tal, tal. Tá aqui o meu requerimento. Eu vou lá com a requisição e marco. Mas nunca botei ninguém na frente de ninguém, não. Pelo contrário. Muitas vezes, quando é da minha família, eu digo, não, se você puder ir sem um acompanhante, é melhor, porque a gente deixa uma vaga a mais, né? Para quem puder ir. Então, o que eu questiono aqui é que a senhora, por ter deixado vago, a senhora culpou a todos nós. A senhora jogou a culpa aqui para todos os vereadores da situação. E pelo que eu conheço da índole aqui, eu tenho certeza que isso é uma questão muito, muito delicada a se tratar, né? Que a gente trabalha com paridade. Inclusive, o próprio prefeito falou para ser feito com paridade essas questões de marcação. Então, essa denúncia é um pouco grave e creio que tem que ser retratada. Falar também na questão do campo, rapidamente. A obra do campo está paralisada por uma questão que vai ter que ser feita com recurso próprio, um novo reservatório. No projeto do campo do reservatório normal, são 3 reservatórios de 7.500 litros. Mas a gente sabe que quando houver o gramado nesse campo, e vista a demanda do poço que foi furado agora, não dá venção para o uso pessoal e para o uso da manutenção do campo. Então, o prefeito solicitou um novo projeto, agora com recurso próprio, para a construção de um reservatório à parte. Estão feitos. Não, os 3 são de brasileiro, não são de alvenaria. Ele quer fazer esse de alvenaria à parte, já para sanar um problema dito pelo colega vereador José do Egito, que é a questão do abastecimento do Joaquim Caboclo. A gente com um reservatório cheio, principalmente pegando água da Cagep e água desse poço, vai abastecer algumas casas, né, que ficam desassistidas quando, às vezes, quando passa um pouco de tempo sem água, que você vai soltar, casas que são mais abaixo vão ficar desassistidas de água, só vão ter água quando os reservatórios de cima forem contemplados. É o mesmo ponto da questão do reservatório aqui da lavanderia, né? Um reservatório auxiliar. Então, a questão do campo é isso. A Câmara só poderá ser colocada se a gente fizer essa questão do reservatório. Se eu não me engano, falta, está na penúltima medição.
Pela premissa de que são 30 em 30%, está em torno de 60 a 70%, como falta a última medição. Mas tem alguns serviços já adiantados. É porque, como a medição é os 30%, você não pode aumentar a porcentagem de 1 ou 2%, sabe? Só o valor da medição. E é isso que falta, por isso que está parado. E para terminar, né, a questão também do liquidificador, falar que eu fui na creche, tem sim um liquidificador, tanto o industrial quanto o pequeno. Eu vou procurar saber por que está sendo solicitado esse liquidificador do Conselho Tutelar, mas que foi comprado na última denúncia, logo após a última denúncia que foi feita, se eu não me engano, pelo próprio colega vereador. E para concluir meu discurso, quando se fala da mancha negra de Santa Terezinha, que foi a derrubada do mercado, eu volto a relembrar aos nobres colegas e a quem é de casa. Esse discurso também foi usado quando foi derrubado o clube, né? Que ia ser uma demolição, que ia ser uma mancha negra, que ia ser um buraco no centro da nossa cidade. E hoje a gente tem o mercado de artesanato sendo o maior polo econômico aqui do nosso município. Quem botar lá, qualquer comércio que seja, vende e tem lucro. Então, esperar no novo é ter esperança de um futuro, é mostrar que você quer que a nossa cidade progrida, né? A gente sabe que faz tempo, sim, que está tendo recálculo nesse município, mas que quando essa obra estiver pronta, o benefício que ela vai trazer ao município é tão grandioso que essas certas falhas vão ser encobertas. Então, senhor presidente, no mais são minhas palavras, faltarei se for necessário. Meus nobres colegas vereadores, apenas para finalizar aqui esse segundo expediente e terminar essa sessão que inaugura os trabalhos do segundo semestre desta casa, responder rapidamente, né, a questão de que foi falado sobre o cemitério, e marcar sim essa visita, né, faz muito tempo que eu fui na obra lá, quando eu fui ainda nem estava sendo realizado o calçamento, faz muito tempo que fui sim, e que há uma questão desse calçamento que parte dele não estava no projeto. A rua que estava sendo feita era muito estreita e o prefeito Arimatea decidiu fazer um alargamento dessa rua com recurso próprio, né? Então pode ser que seja essa a questão, mas a gente vai fazer a visita para constatar o que está sendo feito de errado. Sobre a questão das câmeras também, rapidamente, que o colega Aldo falou, a gente teve essa ideia, inclusive, no Lajedo, na última vez que teve assalto lá, teve a reunião na associação, mas que o próprio comandante da polícia disse que essas câmeras não iam ser de grande serventia se não houvesse patrulhamento. Então, a câmera, sim, é de grande serventia, mas que a gente tem que batalhar muito para o patrulhamento rural para que o pessoal tenha um pouco mais de segurança de transitar, né? Mas é uma ideia de muito bom grado e a gente pode botar assim para frente. Sobre a questão do campo, que eu já respondi, e só para finalizar do que me foi provocado, de por que eu ter me defendido e defendido os pares aqui na tribuna, né? E de acordo com a nova colega vereadora, é direito dela sim fazer uma denúncia independente de dizer as pessoas ou não. Então é meu direito me defender quando eu me sinto atacado. E como vereador da situação, ela incluiu todos. Então eu sou vereador de situação e acima disso sou líder do governo. Eu estou aqui para representar uma gestão, estou aqui para representar o trabalho de paridade de uma gestão, de que todos esses colegas vereadores têm sim o seu direito de ir lá pedir, né? Isso é minha responsabilidade. E se a resposta, de acordo com ela disse se quiser, a gente já vê a credibilidade dessa notícia, né? Então, no mais, muito obrigado a todos e um bom fim de semana.